Se ainda não estás inscrito no canal, faz isso agora, ativa as notificações e deixa já a tua opinião nos comentários, porque o que vais ouvir a seguir pode mudar a forma como olhas para o FC Porto nos próximos meses. E não estou a exagerar. Algo está a acontecer dentro do Dragão, algo que até agora se manteve escondido, mas que começa a sair para fora como uma fissura no muro antigo prestes a desabar. E quando cair, vai abalar tudo, a estrutura, o balneário, a relação entre adeptos e direção. A pergunta é simples: será que estamos perante uma das maiores encruzilhadas da história recente do clube? As informações que nos chegam de dentro do FC Porto não são apenas rumores soltos. São detalhes que, quando encaixados, revelam uma teia complexa de decisões, pressões e estratégias que parecem conduzir a um único ponto, uma mudança profunda no coração do plantel e, talvez, até na forma como a SAD conduz os destinos do clube. E atenção, não estamos a falar de meras saídas ou entradas de jogadores. Estamos a falar de algo maior, de uma jogada que pode redefinir o futuro imediato e, quem sabe, até a identidade do FC Porto. Tudo começou com um nome que parecia não ter grande impacto mediático. Zé Pedro. O defesa central português, discreto, batalhador, sem estatuto de estrela, mas respeitado pela forma como sempre respondeu quando foi chamado. A verdade é que, para muitos, seria apenas mais um caso de mercado, mais uma transferência em debate. Mas não. O que está por detrás da recusa do FC Porto em aceitar o empréstimo de Zé Pedro para a La Liga é apenas a ponta de algo muito mais profundo. O clube disse não a uma proposta que, em qualquer outro contexto, teria sido vista como vantajosa. E mais, estabeleceu um preço mínimo, 6 milhões de euros, quase como quem coloca uma barreira deliberada, sabendo que poucos irão pagar. Por que razão esta posição tão inflexível? Fontes próximas do Dragão garantem que a recusa não foi apenas financeira. Há aqui uma dimensão política dentro da própria estrutura. André Vilas-Boas, recém-chegado à presidência, quer impor uma nova linha de autoridade e deixar claro, desde já, que o FC Porto não é um clube que se desfaz de ativos sem retorno imediato. Esta decisão em relação a Zé Pedro pode parecer pequena, mas é um aviso. Daqui para a frente, cada movimento será calculado, cada saída terá um preço e cada entrada será pensada ao detalhe. É uma mudança radical em comparação com os últimos anos de Pinto da Costa, em que a urgência financeira obrigava muitas vezes a negócios menos vantajosos. Mas esta rigidez tem outro lado. Ao mesmo tempo que trava a saída de Zé Pedro, o Porto abre caminho para a chegada de Jakub Kiwior, defesa do Arsenal, num negócio que pode ultrapassar os 26 milhões de euros. Um valor pesado, um investimento ousado, que levanta a pergunta inevitável: como pode um clube que há pouco tempo falava em restrições e apertos financeiros estar disposto a avançar para uma contratação deste calibre? A resposta, mais uma vez, parece estar nos bastidores. Segundo conseguimos apurar, a ligação entre André Vilas-Boas e certos investidores internacionais está mais ativa do que nunca. Há quem garanta que a nova presidência conseguiu desbloquear linhas de crédito e parcerias que até aqui estavam fechadas, precisamente porque muitos investidores desconfiavam do antigo modelo de gestão. Vilas-Boas, com a sua imagem moderna, cosmopolita e próxima dos grandes círculos europeus, abriu portas que estavam seladas. Mas isto tem um preço: maior pressão para resultados imediatos e maior vigilância sobre cada decisão de mercado. E é neste ponto que surge a tensão silenciosa entre Francesco Farioli e a estrutura. O treinador italiano, elogiado pelo presidente e pelos adeptos pela sua energia e métodos inovadores, está a adaptar-se bem. Mas, ao que parece, não terá tido voz decisiva em alguns dossiês de mercado. Fontes internas dizem-nos que Farioli preferia manter certas peças do plantel, incluindo Zé Pedro, como opções estratégicas para a rotação, mas a SAD mostrou-se firme em traçar o seu próprio caminho. Esta fricção, por agora controlada, pode vir a crescer se os resultados não corresponderem. Porque, sejamos claros, nenhum treinador gosta de sentir que os jogadores que entram ou saem são escolhidos acima da sua cabeça. Rodrigo Mora, outro nome em destaque, está praticamente de malas feitas para a Arábia Saudita. A SAD aceitou a transferência e o jogador também já não mostra resistência. A verdade é que Mora nunca conseguiu explodir no Dragão, mas a sua saída revela algo mais. O Porto está disposto a sacrificar jogadores que não se enquadram no modelo atual, mesmo que tenham potencial, desde que isso signifique reforçar a estabilidade financeira. É uma política pragmática, quase fria, mas que revela um corte claro com a era anterior. Ao mesmo tempo, Vilas-Boas procura consolidar o balneário com uma mensagem forte: todos contam, todos têm de dar tudo, mas ninguém está acima do projeto. E é aqui que o clima de mistério se intensifica. Há relatos de reuniões fechadas entre o presidente e figura-chave da SAD, em que se falou da necessidade de redefinir as hierarquias internas do plantel. Jogadores que até agora se viam como intocáveis podem não estar tão seguros como pensam. E quando esse tipo de rumor circula no Dragão, não são apenas boatos, são sinais de que algo está mesmo a mudar. O que nos leva à questão central: será que o FC Porto está prestes a viver uma verdadeira revolução silenciosa? Vilas-Boas prometeu modernizar o clube, trazer métodos inovadores,
criar uma nova era. Mas a transição nunca é fácil. Os adeptos estão entusiasmados com o arranque vitorioso, mas sabem que a temporada é longa e dura. Uma quebra inesperada de resultados pode transformar a atual confiança em desconfiança. E se houver instabilidade dentro do balneário, qualquer faísca pode incendiar tudo. No meio disto, há um detalhe que não pode ser ignorado: os contactos com Jorge Mendes. Sim, mais uma vez o superagente aparece ligado a movimentos do FC Porto. Fala-se de comissões, de acordos paralelos e de uma estratégia para manter a máquina de transferências sempre ativa. Oficialmente, tudo parece transparente. Mas quem conhece os bastidores sabe que a influência de Mendes nunca é inocente. E se o Porto aceitar essa dependência, arrisca-se a perder autonomia em certas decisões cruciais. E é aqui que o mistério ganha contornos de conspiração. Será que Vilas Boas, apesar do seu discurso moderno e independente, está já a ceder a pressões externas que podem condicionar o futuro do clube? Ou será que, pelo contrário, está apenas a usar essas parcerias como uma arma estratégica para devolver o Porto ao topo da Europa? Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é clara: o que está em jogo não é apenas a próxima época, é o próprio rumo do FC Porto nos próximos anos. Os adeptos sentem isso. Basta olhar para os fóruns, para as conversas nas bancadas, para os debates acesos nas redes sociais. Há entusiasmo, há esperança, mas também há desconfiança. Porque todos percebem que quando tantas mudanças acontecem ao mesmo tempo, o risco de algo correr mal aumenta exponencialmente. E tu, que estás a ouvir agora, sentes esse arrepio na espinha? Sentes que algo não está totalmente claro? É essa sensação que nos chega do interior do Dragão, um misto de confiança e de alerta, de força e de incerteza. Uma época que pode ser gloriosa ou desastrosa. Por isso, antes de seguirmos com mais revelações, faz já o que é essencial. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa nos comentários a tua opinião. Porque o que se está a passar dentro do FC Porto não é apenas futebol. É poder, é estratégia, é sobrevivência. E nós vamos continuar a trazer tudo, até ao último detalhe, para que nunca fiques para trás.